Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e estou aqui hoje fazendo o terceiro vídeo, tá, do Mocicast, que somos uma turma de mocidade fazendo esse Mocicast maravilhoso, te informando mais um pouquinho sobre espiritismo, tá? Estamos no segundo vídeo sobre os princípios do espiritismo, tá? Que é a imortalidade da alma, tá bom? Estamos aqui com um convidado maravilhoso hoje. Eu vou pedir antes de mais nada para que ele se apresente. Satisfação, Natália, satisfação a todos. Meu nome é Dimas Luna e venho aqui colaborar juntos, fazer esse trabalho para auxílio e contemplação dessa doutrina por todos nós, com satisfação. Que bom, Dimas, é muito bom receber você aqui com a gente, viu? Se sinta à vontade, você está muito feliz de você estar aqui, mas eu quero que você fale um pouquinho mais sobre a sua trajetória no espiritismo, como você começou, quando iniciou na casa. Fala um pouquinho pra gente. Sim, a minha aproximação com o espiritismo, ela é muito antiga, desde a minha juventude, né, vamos dizer assim, em termos de leitura da obra de Allan Kardec, tá? Eu também tenho origens, né, na religião católica, né? Fui batizado, casei, né, na religião católica, mas essa aproximação com a doutrina que abraça todas as religiões, né? Vamos já adentrando aqui no ensinamento doutrinário, nesse sentido. Então eu já fui me aproximando desde a juventude. Lá, mais para cá, uns 30 para 40 anos, eu comecei a frequentar os centros espíritas, né? E há uns 6 anos me aproximei aqui do MEMEI, nessa excelente casa que eu participo hoje nas preleções, chamamos algumas vezes de palestras, né? E outras atividades, mas com satisfação, com esse coração sendo ampliado com a casa do MEMEI. Ai, que bom que você tocou também no assunto, né? Nós fazemos parte aqui do Centro Espírita, tá? Irmã de Caixa MEMEI, que fica em Abreu e Lima, em Pernambuco, tá? Pra você que tá nos vendo ou nos ouvindo, tá bom, gente? Porque esse podcast é gravado aqui pro YouTube, sai de 15 em 15 dias, tá? Todos os domingos, de 15 em 15 dias ele sai todo mês e vai também para plataforma de áudio. Então você que tá me escutando no áudio, se quiser dar uma passadinha no YouTube para olhar, para assistir o nosso vídeo, nosso Mocicast maravilhoso, tá super convidado, tá? E também nos siga nas redes sociais, tá? Temos também o Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês. Lá tem várias informações sobre a turma de mocidade, sobre o centro e tudo mais, tá bom? Não esquece também de dar o seu like e vamos embora, sem mais delongas, começar mais um Mocicast, que é, como eu disse, né, mais um princípio do espiritismo. A gente tá nessa iniciação de mostrar para todo mundo e conversar com todo mundo, explicar mesmo para as pessoas o que é espiritismo. Estamos aí nos princípios e o item de hoje é a imortalidade da alma. E eu gostaria logo de começar perguntando, que eu acho que é uma pergunta assim bem pertinente, todo mundo tem talvez um pouquinho de dúvida, o que o espiritismo fala sobre isso, né? Existe morte para o espiritismo? Não, é uma resposta bem direta. O espiritismo não reconhece a morte no sentido amplo. A morte para o corpo físico, sim, que diremos uma transformação, né? Porque na realidade nada morre. O espiritismo também trata desse tema mais profundamente, onde nada morre, tudo se transforma, né? Então a morte que se dá em nossa vida é do corpo físico, que volta ao princípio da matéria, né? E retorna para o seu ciclo. E o espírito, ainda enquanto encarnado, que é a alma, ele retorna para o mundo espiritual e sua essência não morre, jamais morre o espírito. Então, se a gente não morre, o que somos após a morte? Somos espíritos imortais, né? Enquanto vivemos aqui encarnados, somos espíritos encarnados, chamamos o espiritismo, determina como alma, né? A alma é a denominação que é dada para o espírito encarnado. Então, o espírito retorna, que é a essência que nós somos. Nós somos espíritos, nós não somos matéria, nós não somos esse corpo, nós somos espíritos
vivenciando neste corpo. Então, o espírito retorna e o espírito vive sempre. Certo. Então, se a gente meio que a gente está de uma passagem aqui, não é isso? Sim, nós estamos numa vivência material em função dessa evolução. Nós estamos passando, né? Se a gente quiser já adentrar mais profundamente, um processo de evolução numa encarnação. De início, a primeira encarnação, né, que o espírito ele nasce simples e ignorante, é uma criação divina do espírito em evolução, e no princípio ele é simples e ignorante. E a partir daí, com as encarnações que nós chamamos reencarnações, que é um processo onde ele vem, passa por essa vivência encarnada, porque a matéria é um laboratório de depuração, de burilamento do espírito, onde ele vai conviver com os demais, com uma vivência na matéria, e através da matéria, onde ele é provado, né? Ele é provado, o espírito, ele é provado através da matéria, e ele evolui ao ele vencer a matéria e retornar ao Pai como um espírito cada vez em evolução até atingir uma esfera maior. Então, quando nós nascemos, antes de nascermos somos espíritos, e quando nós nascemos já somos espíritos também. Sim, antes de nascermos já somos espíritos, porque o espírito ele é criado por Deus, ele não inicia apenas na carne, né? Ele não é uma criação do homem, do ventre materno. A matéria, o corpo, ele inicia aqui, no ventre materno, mas o espírito ele já vem através da criação divina. Então ele veio antes mesmo, ele já existe, ele não existe no momento da maternidade, do nascimento do corpo, não, ele existe antes. Então nesse momento há um processo, né, que chamamos aqui as doutrinas procuram denominar como o elo perdido, né? Essa ligação do espírito com a matéria, e nesse momento o espírito passa a fazer parte de um processo evolutivo, né, na matéria, mas ele já existe antes da matéria, e depois nas reencarnações ele vem, faz o exercício de evolução e retorna ao mundo espiritual, sempre nesse caminho de evolução, porque enquanto espírito, na erraticidade, no mundo espiritual, ele também passa por um exercício, só que há aquela convivência entre nós, espíritos desencarnados, assim como há essa vivência nossa como espíritos encarnados. Então são duas escolas, né? A escola dos espíritos encarnados e essa mesma escola no mundo espiritual, e a gente vai fazendo esse processo evolutivo nessa convivência. Certo, então assim, de certa forma o Espiritismo responderia de onde viemos e para onde vamos. Sim, porque nós viemos do Pai Criador, não é? Só que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não, para com seus filhos, ele não faz distinção, onde ele vai privilegiar um filho em detrimento do outro. Então, para que isso ocorra, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, nós, a partir desse uso desse livre-arbítrio, nós vamos retornar a ele com a utilização do nosso livre-arbítrio. As nossas decisões, que podem ser equivocadas aqui por lá. Normalmente, na maioria dos casos, nos equivocamos nessas encarnações, nos nossos relacionamentos, e aí, com o uso adequado desse livre-arbítrio, nós vamos revendo as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e aí vamos nos aproximando. Esse espírito ele vai se depurando até ele retornar ao Criador como partícipe dessa criação mais próximo do divino, como já podemos ver um espírito a nível de um Cristo, que é o nosso Jesus, que esteve aqui nesse patamar. Certo. Então, se a morte ela não existe, né, espiritualmente falando, só materialmente, seria isso? Sim. A gente morre em carne. Sim. Mas como seres não morremos. Exatamente, a carne é um processo, a encarnação, o corpo físico, ele se dilui. Sim, quando nós morremos em carne, em corpo,
aquela carne, essa carne, esse corpo, ele vai ser diluído, ele retorna ao princípio material, porque a matéria, tudo isso que nós estamos vendo, tem origem no princípio material. Então, ao morrermos, aí esse corpo morremos, retorna esse corpo ao princípio material, para o processo biológico natural, e o espírito ele volta, né, com muita alegria, né, quando ele está evoluindo, ele volta ao mundo espiritual alegre, feliz, né, porque ele vai reencontrar os seus amigos, os seus parentes, os seus ancestrais, né? Nós temos nossos amigos, parentes, ancestrais de uma longa história, são os espíritos milenares em processo de evolução. Então, existem muitos espíritos, amigos nossos, que nos esperam de braços abertos. Claro que a nossa consciência vai fazer maior ou menor essa felicidade. Quanto mais estivermos trabalhando em função do próximo, assim como disse o mestre, amar ao próximo como a si mesmo, conhecermos melhor esse tipo de amar ao próximo como a si mesmo, e aí vamos evoluindo, e esta felicidade tão almejada que existe nos nossos corações, em cada coração existe uma felicidade menor ou maior, mas existe ela latente como essa centelha divina que ela sempre há de crescer, esse coração ele sempre há de se ampliar para abraçarmos uns aos outros, e isso se dá de acordo com a nossa reforma, com a nossa melhora moral, com a nossa evolução moral. Aí sim, esse mundo feliz, esse mundo espiritual, que é o mundo real, nós estamos vivendo aqui, na realidade, poderíamos dizer, uma ilusão. Uma ilusão quando a gente vive intensificando, supervalorizando a matéria. Desculpa interromper. Fica à vontade, no caso, o mundo espiritual seria o nosso mundo real, seria a nossa vivência real. Sim, mas... E o material, esse que a gente vive, que a gente fala, que a gente toca, tem sentimentos e tudo mais, que a gente aprende, sim, ele seria uma passagem de aprendizado. Ele é exatamente um instrumento para a nossa evolução. Quando o Espírito irá depurar os seus valores, né, quando são menores, é através da matéria que ele faz essa depuração. Mas qual é o mundo, a vida real? É a vida espiritual, é o espírito depurado. O espírito na matéria, quando ele intensifica, ele está muito ligado à matéria, ele não é um espírito depurado, ele ainda sofre porque ele ainda não conseguiu se desligar, desvincular da matéria plenamente, mesmo encarnado. Se a gente não consegue se desvincular, desvencilhar desta matéria, a nossa felicidade ela fica prematura, ela fica menor. E quando a gente já em consciência, encarnado ainda, consegue visualizar que o nosso mundo real, a nossa vida real não é na matéria, sim, devemos valorizar a matéria porque ela é um instrumento, ela é uma forma de a gente utilizar para nos relacionarmos e vivermos melhor, um amando ao outro. Nesse sentido, quanto maior essa evolução, nos aproximamos da nossa vida real. A consciência da vida real é a consciência do espírito que ama o próximo como a si mesmo. Entendi. Então, dessa forma, já que a gente entende que somos espíritos e não matéria, teria algo assim palpável, vamos dizer, bíblico ou histórico, filosófico, não sei, porque a gente sabe que a doutrina espírita é religião, né, filosofia e ciência. Teria algo palpável dentro dessa trilogia que explicasse pra gente a existência do espírito? Sim, primeiro há essa intuição, em todas as épocas da humanidade, o espírito encarnado, ele sente que há algo acima dele, né? Quando ele percebe que ele está deixando o princípio no sentido de caminhando para o espírito, saindo da origem que é o instinto, né? Ele percebe que ele precisa amar como ele já ama um filho, né? Uma mãe. Então não estamos falando dessa época aqui simplesmente, nós estamos falando de épocas passadas, gerações milenares passadas, né? Eras remotas, onde o espírito ele já
percebe o amor ao próximo através daqueles que vivem com eles em família. E aí ele vai expandindo, ele sente essa necessidade de amar. E ele também percebe isso ao ele observar a natureza, né? Porque a natureza ela é bela, ela se expressa para ele também. Ela se expressa na vegetação, na flora, na fauna, né? Através dos animais, ela se expressa através das estrelas. Então ele também percebe essa aproximação, essa essência divina dentro dele, porque se ele não sente isso, como é que ele vai perceber esse espírito dentro dele? Ele só percebe essa essência espiritual dele porque ele começa a perceber essa ligação dele com esse divino, através dessa observação e dessa sensibilidade que ele tem na relação com o outro, na relação com a natureza, na relação com o cosmos. Ele começa a perceber. O espiritismo, claro, ele vem dar uma conotação mais avançada nesse sentido, porque esse preâmbulo foi para dizer que o espiritismo não inventou nada, né? Allan Kardec deixou bem claro isso. Os espíritos superiores, né? O espiritismo não é a relação do mundo espiritual conosco, ela não é uma novidade. Apenas o espiritismo veio nos esclarecer em função da necessidade, por nossa persistência, em negar o conhecimento dessa relação com os espíritos desencarnados. Então o espiritismo veio trazer à tona essa relação, que não é que existiu a partir de Allan Kardec, não, apenas nós fazíamos questão de não aceitar. Mas, como os próprios espíritos dizem, essa relação, essa comunicação veio se dar nos 4 cantos do mundo, essa expressão do espírito desencarnado conosco. Mas também há outros pontos que poderíamos dar como exemplos, que é os nossos sonhos, as nossas sensibilidades, né? Dos médios que todos nós até temos. Jesus mesmo, né? Se a gente levar algo, falar algo mais palpável, bíblico, vamos dizer assim, Jesus várias vezes citou, né? Quando ele dizia, há várias moradas, né? Na casa do meu pai, reino dos céus. Pronto. Então quando ele fala isso... Exatamente, na conversa que ele teve com Nicodemos mesmo, né? Que ele fala que teremos que nascer e renascer, né? Nós vamos nascer de novo, não há como conhecer, como crescer e conhecer a casa do Pai, o reino dos céus. Ele diz para Nicodemos, né? O sacerdote da época, e ele disse que não há como a gente conhecer a casa do Pai, o reino de Deus, se não nascermos de novo. E esse não nascermos de novo, ele repete, pela água e pelo Espírito, né? Pela água, por quê? Por causa da reencarnação, e pelo Espírito, porque ele retorna ao mundo espiritual. Bem explícito, né? Bem explícito, deixou bem claro Jesus, né? E também outras passagens anteriores de Jó, né? Também há essa passagem. Ele faz também, que tem um sonho, né? Eu vou deixar para vocês o versículo e o capítulo da Bíblia, que vocês podem dar uma conferida também, né? Que ele faz um sonho, e nesse sonho o Espírito acorda ele, né? Vou deixar para vocês darem uma olhadinha. Então, existem várias passagens assim na Bíblia que fala dessa relação do Espírito encarnado, dessa mediunidade. Não é nenhuma novidade também quando chega o Espiritismo Allan Kardec. Ele cita lá várias comunicações que existiam, e João Batista mesmo teve várias comunicações, né, com os Espíritos, né, que mostravam para eles os caminhos, né? Pedro também. Então isso não é novidade, tá? A gente, o Espiritismo só vem retomar e esclarecer. Muitas das passagens, claro que foram abafadas, né? Porque infelizmente o homem, independente da religião, ele tem uma tendência a supervalorizar a matéria. Porque e o bom, egoísmo, né? Mesmo. Porque a matéria, o egoísmo, ele vem exatamente, né? São uma coisa não alimentando a outra. A matéria, ela suscita o desejo, o bem-estar na matéria. São tudo coisas que atraem o espírito na matéria. Então isso
alimentam esse egoísmo que a gente precisa combater. Ele é alimentado enquanto a gente está na matéria. Então não seria tão bom aquela época, ainda hoje nem tanto, a gente valorizar o mundo espiritual, né? Mas só que por contrapartida surgem as angústias, né? Onde é que está essa tal felicidade? Eu busco, todos nós buscamos tantas essa tal dúvidas, felicidade, né? A felicidade que a gente vai buscar nessa relação com a matéria e não encontra. E quando a gente supervaloriza, como você falou, com egoísmo, com rancor, não é? Esses valores depreciativos que são conquistados através da matéria, infelizmente, ele distancia o ser, ele termina convivendo com a infelicidade, ou seja, ele se distancia desse mundo feliz e ele sente, nós sentimos essa distância, mas aí nós nos perturbamos enquanto na matéria. E quando desencarnamos, se nós não trabalharmos isso, quanto menos trabalharmos essa vivência materialista e egoísta, né, de orgulho, de vaidade, quanto menos a dificuldade no mundo espiritual para que a gente conquiste essa tal felicidade, ela também continua sendo mais difícil, porque nós não conseguimos dar um passo, então teríamos que retornar para trabalhar mais um pouco sobre esses valores desvirtuados, que é em função do orgulho, da vaidade que nós temos naturalmente. Então é uma luta, na realidade, Natália, nossa conosco mesmo, porque a modificação, a transformação, o Espiritismo vem deixar bem claro, né, sobre a reforma íntima, a reforma do ser, a conquista do ser, e as casas espíritas, o espiritismo, o movimento espírita, ele trabalha no ser humano, não é para fazer distinção das partes, das religiões, não é para fazer matéria, não, é para evoluir o ser humano na fraternidade. E ele só pode evoluir nessa fraternidade se ele consegue se transformar para o bem. É essa a mensagem da doutrina espírita, para que ele seja feliz ao desencarnar cada vez mais. E que esse processo de encarna, reencarna, ele possa ser diminuído e cada vez menor, porque ele vai fazendo esse processo quanto mais for sua necessidade de transformação, ou ele vem como missão, como temos grandes exemplos na Terra, de espíritos que vieram como missão. E acho que também um exemplo bem legal de dar para o pessoal é sobre, eu gosto muito porque a base da espírita fala sobre filosofia também. Sim. Eu gostaria de citar Sócrates, né, que ele falava sempre tem vários livros, vocês podem pesquisar também no Google, que vocês vão ver, com certeza, vários documentários falando sobre isso, né? Que Sócrates sempre falava com o Daimon. E eu gostaria de traduzir isso, que muita gente que, eu vou falar assim, que talvez seja leigo, não tenha um conhecimento. Daimon significa espírito, né? E aí, Sócrates dizia que, para os seus discípulos, ele dizia que teve um contato com o Daimon, né? Porque o Daimon falou alguma certa coisa para ele teve aquela intuição através do Daimon, que é o espírito, né? Então a gente tem isso aí, ó, antes de Cristo, né? Por que você deprecia a palavra? Porque quando você pega uma geração onde as pessoas encarnadas, elas estão muito materialistas, acirradas pela matéria, na briga, na luta, na guerra, uns contra os outros. Então, quais são os espíritos que estariam próximos desta humanidade? Normalmente os espíritos inferiores, aqueles espíritos que desencarnaram na guerra, na luta. Então, esse Daimon, sim, como você falou, o Daimon é um espírito, mas como tinha muitos espíritos maus, vamos dizer assim, né, ainda precisando de evolução, ainda evoluídos, ainda na guerra, na luta, então esse Daimon terminou sendo traduzido como um demônio, uma coisa ruim. Mas não é que a essência do nome é o espírito, mas se você está mais se aproximando mais de espíritos maus, então se traduziu esse Daimon para o mal, né? Mas não é verdade. O espírito, ele se expressa todo ele, tanto aquele que ainda precisa melhorar muito, o mais ou menos, e aquele evoluído. Então Sócrates tinha sim essa comunicação, né,
com o Daimo, né, com aquele orientador que a gente chama hoje de mentor. Né? O espiritismo ele fala como mentor, o anjo da guarda. E com certeza era o mentor de Sócrates, com certeza. Né? E é interessante, eu sempre que falo sobre Sócrates, né, que é um precursor da doutrina, porque ele vem mostrar sobre, não é, a alma, né, que não morre, né, o espírito que não morre. Né? Até Sócrates e Platão é citado no Evangelho, né? Sim. No prefácio do Evangelho. Perfeitamente. São os precursores do Espiritismo, porque ele já falava da imortalidade da alma. E isso foi um choque naquela época, né? Com certeza, tanto né? Que deu no que deu, né? Então Sócrates, na época que ele ia ser morto, né? Pela cicuta, que era um veneno, né? E ele foi condenado por causa da sua doutrina, que para a gente não é surpresa, porque logo depois Jesus também foi condenado também. É verdade. Não é difícil a gente entender isso, é muito fácil. E aí eu lembro dessa história que está nos livros, que a mulher dele ficou preocupada porque ele ia morrer. Ele disse, olha, não se preocupe, porque o que eles vão tirar de mim é esse corpo. Veja que consciência, né? E naquela época, então, né, você está falando de antes de Cristo, não tinha, né? Existia Moisés, acho que na época bem antes, Moisés mais 2000 anos antes, né? 1500 anos antes de Sócrates. Existia um certo, vamos dizer assim, um certo direcionamento, mas não tão cristão como é hoje, como é pós-Cristo, e com algo de intuito espiritual, né? Não existia. Eu acho que até começou a existir, a aparecer e a ser falado depois de Jesus. Eu acho que os únicos relatos que a gente tem anterior a Jesus é realmente dos filósofos como Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, né? Existia já também o Pitágoras, né? Que também a escola de Pitágoras também já tratava desse assunto, porque a gente sabe que a escola de Pitágoras foi incendiada, não é? Ela também já tinha esse ensinamento da imortalidade da alma, né? Porque Pitágoras também tinha essa comunicação com os espíritos, né? Então a gente perdeu, como se fosse também um elo nessa cultura da relação nossa com o mundo espiritual e dessa consciência. A gente fala da relação nossa com o mundo espiritual, é importante frisar que não é um propósito apenas dessa comunicação. Essa comunicação ela se dá para que nós tenhamos consciência da alma imortal, o espírito imortal, que nós tenhamos. O propósito é esse. Claro que no futuro essa comunicação vai ser muito mais fina, muito mais próxima, né? Um futuro que a gente não sabe 200, 300, 500 ou 1000 anos, mas sim que pela evolução do espírito, pela evolução dos planetas, essa comunicação passa a ser muito mais intensa e mais fina. E só demonstra que o espiritismo vem tentando, né? Faz tempo que ele tenta ser, como é que eu posso dizer, incluído na sociedade. Mas não há, veja só, tem uma frase desse, contra fatos não há argumento. Perfeito, tá certo? Perfeito. Contra fatos não há argumento. Então o espiritismo ele vem nos mostrar que a libertação da dor, a libertação do sofrimento, ele se dá através do amor, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, através dessa fraternidade. E quando a gente foge, se distancia desse amor, aí surge em nossas vidas o sofrimento, a dor. E o Espiritismo ele vem esclarecer porque o Espiritismo ele vem também deixar muito claro sobre as leis divinas, que é o que vocês estão aqui tratando nesse processo, nesse início, sobre as leis divinas. Então existe a lei do amor, que nós estamos tratando hoje, que também ela se relaciona junto desse legado, dessas leis, tem a lei da justiça, não é? Então o Espiritismo ele mostra que esta dor e esse sofrimento, ela vai ser curada pelo próprio Espírito, né? Então essa transformação, quando você diz assim que o Espiritismo ele veio provocar esse retorno a essa percepção, a esse diálogo, a esse conhecimento, sim, porque o Espiritismo veio dizer, olha para dentro de ti e te conhece,
te melhora e cresce, e se aproxima de Jesus e do Pai Criador. Foi isso que o Espiritismo veio dizer. É verdade, que assim seja. Então, a gente se aprofundou, foi recapitulando, sendo espírito, a gente não existe a morte, porque somos espíritos, é só uma passagem. Mas a gente teria alguma responsabilidade pós a morte, porque existe muito aquele entendimento, aquele pensamento que morreu, acabou e tá tudo bem. Então a gente teria uma responsabilidade pós-morte. Então, dentro desse contexto que a gente já iniciou, a gente percebe que se a nossa consciência, a gente está encarnado, tem uma consciência, um comportamento, um conhecimento, e às vezes equivocado. Quando a gente desencarna, não há mágica, nas leis de Deus não há mágica, na justiça do amor não há mágica, é um processo. Nós estamos encarnados ou desencarnados dentro de um processo. Então não há aquele morrer e dormir para sempre e esperar o juízo final. Infelizmente, eu não gostaria de desiludir, né? Porque em algum momento nós também fomos iludidos, né? Então não é questão de desiludir, é uma questão de a gente refletir sobre a verdade na questão de que não há, o Espírito vem explicar que não há mais. Quando a gente desencarna com um espírito que tem uma consciência, que tem um pensamento, que tem um entendimento, que tem um comportamento, que tem um sentimento, que tem seus valores. Então não tem lógica você desencarnar e virar anjo no outro dia. Não tem sentido, porque aí não haveria a justiça, não é? A justiça no sentido de que um está preparado, muito mais preparado moralmente. Quando ele fala preparado, nós não queremos falar aqui simplesmente do intelecto, que é importante, o conhecimento, mas o preparado no sentido moral. Então ele vai vivenciar, nós iremos vivenciar no mundo espiritual em conformidade com a nossa consciência que já estávamos vivendo no mundo material, tá? Então, se eu tenho amor ao próximo, se eu faço caridade, se eu gosto de ajudar o próximo, quando eu desencarno, eu vou ter esse espírito com essa consciência. Se eu desencarno, mas eu tenho uma consciência de agredir ao próximo, não é? Se eu prejudico ao próximo, se eu pratico algum crime, não é? Eu desencarno, infelizmente, com aquela consciência, com aquele pensamento. Claro que no mundo espiritual ele vai se passar por um ambiente, ele também tem a oportunidade, assim como aqui, de ter ajuda, de ter tratamento, porque Deus é Pai, bom e justo. Deus não quer o mal de nenhum de seus filhos. Então, mesmo aquele que desencarnou com sentimentos negativos, né? Qualquer um na sua tonalidade, ele vai ter oportunidade de esclarecimentos, mas ele vai ter sintonia também, ele vai ter sintonia, porque a sintonia dele, o espírito desencarnado, é de acordo com o pensamento dele, com as atitudes dele. Mas é bom a gente falar, existe uma coisa chamada vontade, como eu já disse também Leão de início nas obras, vontade. Então a vontade também faz com que o espírito ele se renove. Ele só não se renova na carne, ele pode se renovar também no mundo espiritual, ao ter instruções também lá, mas é a matéria que vai fazer ele se burilar e retornar ao mundo espiritual. Então o Sermão dos Montes, ele teria a ver com essa imortalidade da alma? Sim. Porque me veio muito assim, né? Sim, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque conquistarão, bem-aventurados os brandos, porque conquistarão a terra, bem-aventurados os pobres de espírito, que conquistarão o reino de Deus, né? Então, ele o que quer dizer com isso? Ele está dizendo que se a gente souber viver aqui, né, nessas condições materiais, porque não é boa, né? Você sabe pela carne, você passa na carne essa felicidade momentânea desse período, mas a pessoa às vezes adoece, às vezes, né, muitas vezes sofre com o hospital, então há um sofrimento, e você só vê muito sofrimento na vida também. Então Jesus diz que os aflitos, né, os pobres de espírito, para naquela época, eram aqueles que não queriam ser arrogantes, orgulhosos. Pobre de espírito é aqueles que sabiam
tinha humildade, que ele quer dizer, sofria, nós podemos passar por situações difíceis, mas como é que nós reagimos? Então essa conquista do reino de Deus que Jesus fala, em função, no Sermão do Monte, ele deixa toda a lei, né, das bem-aventuranças, para a gente passar por esse período que nós estamos passando enquanto encarnados, mas saber reagir a elas. Isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje. E grande parte da doutrina espírita se baseia nisso, né? Sim. Das bem-aventuranças. Sim, é porque quando ele fala assim, bem-aventurados os humildes, os pobres de espíritos, né? Porque ele está falando assim, os humildes, eu só posso ser humilde se eu respeitar o meu irmão. Eu não posso ser arrogante, né? Ter aquela prepotência que sou melhor. Quando ele fala lá, amar ao próximo como a si mesmo, ele dá a lei geral. Quando ele vem na bem-aventurança, ele vai dizer, olha, se você for humilde, se você for simples e humilde como uma criança, você pode conquistar o reino dos céus. Por quê? Já dando como exemplo, o reino dos céus, ele fala, é aquele que conquistou essa pureza infantil. E eu não posso conquistar essa pureza infantil com orgulho, com vaidade, com ciúme, com prepotência junto ao meu irmão. Eu não vou conquistar esse reino dos céus. Então, na bem-aventurança, ele deixa bem claro, como fosse uma cartilha final de orientação. Se transforma, sede humildes, né, que tu conquistarás o reino dos céus. Que esse reino dos céus, o que é? Essa liberdade do espírito em função da matéria. Libertação do espírito, ele conquista um mundo superior. E aí, nessa conquista do mundo superior, do reino do céu, ele conquista, sim, a felicidade essencial, que é essa felicidade que nós buscamos em espírito. Nós já buscamos ela, de alguma forma. Sempre, né? Sempre. A gente sempre está em busca de estar feliz, de ser feliz, sempre através de alguma coisa ou do mais. Sim, né? sim. Muitas vezes, eu vou até colocar na primeira pessoa para não generalizar, né? Que é uma coisa que a gente costuma muito fazer. Então, muitas vezes eu me sinto infeliz, mesmo tendo uma saúde, mesmo tendo tudo, né? Tudo de bom e do melhor, e eu me sinto infeliz por causa de um determinado momento que passou na minha vida, uma situação, um trânsito estressante, um dia estressante no trabalho, e a gente se coloca naquela posição de infelicidade, né? Exatamente, porque a felicidade que Jesus fala da vida futura, né? A vida, ele fala assim também que o meu reino não é deste mundo, então ele fala da vida futura, dessa felicidade. E quando a gente está com essa felicidade, mas ela está ligada à matéria, ela não é completa. O espírito, ele não se sente liberto, algo lhe falta. Então ele sente, essa que você quis falar, talvez seja aquela angústia, né? Aquela certa angústia porque você não está se sentindo plenamente feliz. Mesmo a gente, quando tem assim as coisas materiais, não é que elas não sejam necessárias, elas são necessárias à nossa sobrevivência, mas aí precisamos sempre refletir, observar que ali não é a felicidade plena, não é o nosso ponto de parada, ali é um ponto de passagem, e a felicidade é um caminho, é um instrumento. A felicidade plena, ela só se dará, infelizmente, plenamente fora do mundo material, plenamente falando. São poucos os espíritos, né, que conseguem ter essa felicidade plena na matéria, né? Porque eles dizem também, os espíritos, que quando a gente evolui moralmente, espiritualmente, a gente já se sente um pouco que levitando, um pouco que fora. Eles explicam isso. Quando uma pessoa está evoluída muito, e aí você pode perceber que ela está toda desprendida da matéria. Pode observar alguns seres. Acho que o Chico até falou, perto do desencarne dele, não foi? Que às vezes ele tinha que adotar um cachorro, porque ele queria retardar o desencarne dele, porque ele queria ajudar mais as pessoas. E ele falou isso, que ele era tão assim, ele não se prendia à matéria, que se ele não se apegasse a alguma coisa
que no plano material ele desencarnava muito rápido. Então ele dizia que adotava os cachorros morriam, ele morria de chorar e ele adotava outro cachorro para ele poder se apegar a alguma coisa aqui, né, no plano material, poder continuar com a gente. Eu acho que isso elucida muito o que o senhor está falando sobre você, às vezes, essas pessoas que têm talvez, né, esse desapego com a matéria, quase que levitarem a ponto de que o desapego material é tão grande que elas desencarnam, né? Porque elas têm essa consciência de que não acaba ali com a morte, né? Não, tem algumas pessoas sim, ela tem plena consciência de que a matéria é um instrumento, né? Então elas conseguem estar presentes muito no mundo material. Seria talvez avançar Deixa eu lhe interromper. E eu falei, o Chico, gente, o Chico Xavier, tá? Porque o Chico é super íntima de Chico, né? Assim, amiga dele. Porque quem está no Espiritismo tem o Chico, né? O Chico Xavier como uma referência muito forte de amor ao próximo, do desprendimento material e do amor fraterno, né? Que ele tinha em essência. Então é aquele espírito que já consegue botar o pé na felicidade plena, né? É o que ele já conseguiu dar um passo adiante. Como temos outros exemplos aí na humanidade, né? Não só em referência ao Espiritismo, o que é bom citar, me permita, Natália, que o Espiritismo ele não veio, ele é fundamentado sim, como você falou, na religião, na filosofia, né? E na ciência, porque se algum ponto desse aí não for comprovado, nós não podemos caminhar por ele, né? Então ele é uma ligação. Nós temos que, sim, como estamos em evolução, nós precisamos sim ter a filosofia para que nós não tenhamos uma fé cega, tá? Você não vai seguir só porque alguém está lhe dizendo, não, você tem sua evolução. O Espiritismo se baseia de fato na filosofia para perceber se aquilo tem realmente compatibilidade, né, com a evolução, com os ensinamentos de Cristo, e a ciência, porque se a ciência também prova alguma coisa, você não pode contrariar o que está comprovado, a menos que ela seja contraditória. Contraditória, mas se o Espiritismo ele não conseguiu ainda derrubar os pontos dele, não vai conseguir, porque ele é pautado na evolução do Espírito, no ensinamento de Cristo com a evolução do Espírito. Então, se vem a prova, há muitas moradas na casa do meu pai, e hoje a ciência, o Hubble aí, e agora o James Webb mostrando essas moradas na casa do pai, e é bom, me permita, Natália, sem querer fugir do tema, mas que não vamos só encontrar moradas de espíritos encarnados nos mundos lá fora, tá? Então a gente precisa saber que existem os espíritos, a sutilidade do corpo, que isso é importante também, falar sobre essa sutilidade do corpo. Às vezes a gente vai... Tocando até nesse ponto, eu queria entrar no entendimento aqui, né? A gente falou que existem outros planos, né? Outros mundos, e nesses mundos existem mundos que as pessoas que estão lá são materializadas, encarnadas, ou não encarnadas, só espíritos, né? E falando nisso, eu queria assim perguntar, para que deixar bem claro assim para o pessoal, o que seria a alma, porque eu acho que está muito ligado com o nosso tema e com tudo que a gente falou, né? Perfeito. A alma, veja só, o Espiritismo vai explicar que a alma nada mais é do que o Espírito é uma centelha, é uma luz, tá? O Espírito em si, Natália, e o Espiritismo explica isso, né? Até outras doutrinas explicam o Espírito, porque o Espírito não foi criado pelo Espiritismo, tá, gente? O Espiritismo veio esclarecer a doutrina de Jesus através dessa relação do mundo espiritual e da existência, né, do Espírito. O Espírito ele é uma centelha, ele é uma luz. Um espírito evoluído, você não vê muita forma nele, a menos que ele queira se apresentar em você como uma forma. Tá? Então, a alma, ela é um espírito que está encarnado, simplesmente isso. Agora, existe o corpo, um corpo sutil, onde essa alma se apresenta. Por exemplo, quando a gente está dormindo, né? Essa alma ela vai se apresentar de alguma forma. Como? Ela utiliza
esse corpo espiritual que Paulo de Tarso, para a gente não falar, parecer que está falando apenas pelo Espiritismo, Paulo de Tarso já falou, né, dessa alma, né, e dessa alma que subsiste a matéria, entendeu? Então esse perispírito que chamam corpo espiritual, que Allan Kardec vem chamar de perispírito, existe um corpo além desse corpo encarnado. Então esse corpo ele é utilizado pelo espírito para se aplicar, inclusive durante os sonhos que nós nos relacionamos com outros, e naquele momento é o perispírito que está sendo esse corpo, né, sutil, que você vai ver ele em qualquer mundo, tá? E o espírito é que ele alimenta, ele controla. O espírito é a essência. Você muitas vezes pode nem ver o espírito evoluído, só vê uma luzinha assim, ó, que chega na sua casa, né? Chega só aquela luzinha assim, numa igreja, no centro espírita, você não vê uma forma humana, mas se ele quiser, ele obtém a forma humana e traz, mas às vezes a potência dele é tão grande, diga-se baixinho, bem baixinho, uma estrela pode ser um espírito encarnado, e você vê aquela estrela lá, que às vezes não tem às vezes nem noção do que é um espírito, mas somos assim, nós. Recentemente eu não vou saber lembrar, minha gente, que eu sou péssima de nome, eu sou péssima com isso, mas eu vou lembrar quem disse, mas tem uma pesquisa aqui de um cientista que falou que num planeta, um determinado planeta, não sei se era Marte, Júpiter, eu não sei, que via a gente há 2000 anos atrás. Então, ele enxergava a gente com dinossauros. A gente está muito mais evoluído. A gente está bem mais evoluído. Só que nessa captação, eles não conseguiam enxergar, né? Entendeu? Então aí a gente consegue entender o quanto o espírito ele pode se apresentar de várias formas e como o nosso planeta, o nosso globo, a nossa galáxia, ela é, né, extremamente povoada de várias formas, com vários tipos não é nem vibração, como é que eu posso dizer? De evolução. Ô, Natália, você já viu o pessoal... E eu vou interromper, mas não, estou interrompendo demais. Eu quero dizer só para vocês, gente, que no Livro dos Espíritos, a pergunta 134 está lá explicando mais sobre a alma e espírito, tá, gente? Vou deixar aqui para vocês darem uma pesquisada lá. Foi importante, Natália, esse ponto, porque aqui é uma conversa, né, para que a gente pede alguns pontos, né, sobre a introdução da obra, mas é importante que a gente busque, né, não é só porque estamos falando, a pessoa busque ler e se orientar pelas obras, se aprofundar. É verdade. E eu ia falar sobre a questão de um exemplo de uma mãe. Eu estava falando dos espíritos e como é que ele se expressa de alguma forma, né? Você sabe que uma mãe, às vezes o filho está na escola, ou viajou, ou está no futebol, ou está passeando, está numa festa, e a mãe sente, né, quer falar com ele. Eu já ouvi vários exemplos disso, de uma mãe sentir e ligar para o filho. Ela se comunica, a ligação da mãe é tão forte que ela consegue mentalmente, né, se comunicar com a situação do filho e perceber que o filho está feliz ou não e quer perguntar a ele alguma coisa, de tão forte essa ligação. Agora, isso para um espírito entre nós, no nível nosso, né, já tem essa capacidade. Agora, tu imagina um espírito evoluído como Jesus, né, e outros espíritos, como é que essa influência dele, ele percebe aqui e lá em Júpiter ou em Marte, ou outra galáxia ao mesmo tempo. Quer dizer, para a gente, o Espiritismo, ele explica isso, né, que a visão do Espírito, né, ele vê, está aqui, e hoje, se não for exagerar, a ciência hoje procura a física quântica, né, já que uma dificuldade que ela vê o elétron num lugar e daqui a pouco ele só está no outro. Isso o espírito encarnado aqui já consegue observar que algo de transformação que ele não sabe o que é, mas só que a partícula sai daqui e surge aqui. Imagina nós encarnados nesse nível, já percebemos isso grosseiramente. É verdade. Imagina um espírito super evoluído a nível
de Jesus que ele não percebe numa galáxia toda. Por isso que diz que ele conhece, por isso que a gente confundiu por muito tempo, e até entendemos isso, de confundir Jesus com Deus. Porque para nós é como se fosse. A gente ainda confunde, é? né? Porque ele disse que ele falou muito, Jesus, de meu Pai, né, que está no céu, né? Bom é meu Pai que está no céu. Ele sempre fez. Agora, essa aproximação dele com Deus, ele também deixou claro que era muito grande. Mas que existe o Pai e ele como filho. Mas só que ele tem uma visão em relação à nossa, que para nós é como se fosse um Deus. A sua visão, a sua penetração, a sua observação é muito grande. Ou ele não disse que quando tiver dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Claro, porque ele fala do amor, se a gente estiver falando do amor e praticando, que é mais importante, o amor, ali ele estará. E Jesus disse, né, que a sorte dos bons e dos maus se dariam depois da morte. Sim. Né? Então, o Espiritismo explicaria isso. Exatamente, porque, como eu falei há pouco, 5, 10 minutos, se eu desencarno, qual é a minha felicidade? Bom, se eu sou bom, a minha sorte vai ser ter um espírito com boa convivência e sintonia, porque é interessante. Nós estamos aqui juntos em vários locais, agora nesse momento, fisicamente, em qualquer local, em casa, numa associação, numa igreja, no centro espírita, nós estamos ali reunidos, encarnados, né? Mas ali naquele ambiente, como pode você ver no campo de futebol, exemplo, tem várias pessoas ali encarnadas, mas os pensamentos dela nem sempre são idênticos. Tem uma sintonia, sim, ela vai ter uma sintonia pelo futebol, é uma sintonia, mas a cabeça de cada um, no que eles estão pensando, nem todos estão pensando no amor, no amor ao próximo, nem todos. No mundo espiritual, essa aproximação vai ser pelo pensamento e pelo sentimento. Veja como é diferente, por isso que a sorte do espírito após desencarnado, qual vai ser? De acordo com o meu sentimento e meu pensamento. Ali há uma conexão, há uma rede, não é? Uma rede social espiritual, vou dizer assim, entendeu? É verdade. É uma rede social muito grandiosa. Eu gosto de dizer que é o Face espiritual, né? O Face espiritual, o Insta espiritual, ele se dá via os nossos sentimentos e via os nossos pensamentos. É assim que é, sintonia espiritual, sintonia de pensamento, sintonia de sentimento. Então, se eu penso mal, se eu pratico o crime, se eu faço as coisas erradas, então vai se unir aqueles espíritos. A sorte do espírito vai ser a tecla mais uma vez no livre-arbítrio, né? No livre-arbítrio, como ele vai ter a oportunidade de se renovar, todos os filhos de Deus vão ter a oportunidade de se rever e crescer espiritualmente, tá? Então os bons, eles vão com essa sintonia se aproximar dos bons espíritos, sim, só que não vai poder deixar de trabalhar, porque se ele é bom, ele vai precisar de ajudar quem precisa. Se tem, não é? Porque Jesus disse que não queria perder nenhuma de suas ovelhas. Então, para ele não perder, ele conta daqueles que melhoram para ajudar aqueles que ainda precisam melhorar. E aí, gente, estamos nos aproximando do final da nossa entrevista, mas eu gostaria de falar sobre um ponto bem importante. Eu acho que tá super ligado ali, né, quando a gente fala de Bíblia e quando a gente fala de espiritismo e de imortalidade da alma, eu acho que a gente não poderia deixar de falar sobre o Apocalipse bíblico. Sim. E no Apocalipse meio que diz que vai ter uma morte, né? A morte vai ser suspensa, a morte vai prender, enfim. Explica um pouquinho pra gente. E se isso seria quando Jesus diz que as pessoas só entenderão a imortalidade da alma, as pessoas só entenderão que a vida existe após a morte depois de vivê-la, né? Sim, veja, porque é importante a gente, e o espiritismo e seria também... tipo uma percepção de que ninguém morre de verdade. Perfeito. O espiritismo, ele explica, os espíritos explicam através, né, da codificação feita por Allan Kardec, que é a obra, o espiritismo não é de Allan Kardec, a obra são dos espíritos, né? Allan Kardec, ele teve a importantíssima função
de codificar, de coletar essas informações dos espíritos superiores e traduzir para a gente, colocar para a gente. E lá eles falam dos mundos, da evolução dos mundos. Os homens, os espíritos evoluem, os mundos também evoluem. A casa do Pai, ela cresce, a Terra está passando e vai intensificar esse processo. Por isso que João falou do Apocalipse, que é essa transformação da Terra. E nessa transformação, a Terra, como o planeta vai sofrer essa transformação, os espíritos que aqui irão morar, né, são os espíritos preparados. E é assim a lei de Deus, a justiça de Deus. Eu não falei que era possível. Isso seria a suspensão da morte. Exato. Que tem no Apocalipse, né? Exatamente, a morte não existe. Então, é porque a suspensão da reencarnação, quando você passa para o mundo de regeneração, que é a próxima etapa, né, que os espíritos classificaram assim: primitivo, o mundo que nós vivemos de provas e expiações, depois para a regeneração, depois um mundo já feliz, né? Feliz. Né? E depois outros mundos celestes, né? Ditosos mais superiores ainda, né? Então, com os espíritos que conseguiram dar esse passo, porque espíritos não vão precisar mais ficar reencarnando. Alguns espíritos, eles continuam, né? A gente não precisa mais de determinado futuro estar voltando para reencarnar na Terra como é hoje. A gente passa por um novo processo, né? É como se fosse assim, na escola, a gente tem primeiro o fundamental, né? Depois tem o fundamental 2, né? Então você não volta mais para o fundamental. É verdade. Se fosse fazer um comparativo. Cobriu a etapa, basicamente, você não regride. Não regride. Né? Você pode... É como o aluno que reprova. Né? Ele reprovou na 7ª série, mas ele não volta para a 6ª. Ele continua na 7ª, continua até ele, né? Então, seguir em diante. Como não vai haver esse sofrimento, porque nós estamos passando nesse mundo, essa matéria ela é muito densa. Ela é muito densa, então veja que você está encarnando nessa matéria, é doloroso para o espírito. Por isso que ele vai haver, que ele quer dizer ali, essa separação. Quais os espíritos que não vão mais morar no mundo de provas e expiações, que não vão mais voltar para o mundo encarnado? São esses espíritos que conseguiram dar esse passo adiante, evolutivo, moral, que já trabalham. Veja, o que é essa evolução moral? É o espírito que já trabalha para a fraternidade. Ele não trabalha mais buscando só o seu próprio bem-estar, que é o espírito desse planeta, tá? Que ele busca só o seu próprio bem-estar, seu próprio prazer, seu próprio desejo. Esse espírito que fala aí nessa transformação da Apocalipse é que ele vai dar um passo adiante e não precisa estar mais encarnando nesse corpo denso. Né? Mas isso é um processo, por que doloroso? Porque alguns de nós, não sei, né? A gente pode dizer que está fora, nós não temos competência para julgar, que seria o primeiro erro, seria tentarmos se excluir desse nível, então nós não temos essa capacidade. Verdade. Então esse processo era como se fosse, de certa forma, separar o joio do trigo, mas não é separar porque Deus ama mais um do que a outro. Não significa isso, não. Ele ama tanto a um como a outro igualmente. Só que nessa evolução, quem atrasar no passo do amor ao próximo, aí vai ficar nesse processo. Com aquele grupo, né? Então aquela... acho que não é nem fantasia, talvez seja eu que fantasiei, mas não é nem fantasia, mas realmente a história do Apocalipse que Jesus vai voltar, que vai levar todo mundo arrebatado e só vão ficar os maus, seria a suspensão da morte para aqueles que estão em evolução e o resgate para uma nova reencarnação daqueles que estão numa evolução, numa vibração diferente desse andar da Terra, né? A Terra está em caminho do amor, né? Menos maldade, vamos dizer assim, e as pessoas que seguem nesse caminho, elas teriam
segundo Apocalipse, vamos dizer assim, a suspensão da morte. Sim. E essas outras pessoas... A morte do corpo, né? Do corpo, né? Da matéria, não né? Fica morrendo, Isso. né? E você voltando, E né? Como se fosse esse processo reencarnatório nessa densidade, não precisaria mais a suspensão, né? Da morte nesse sentido, né? E esse outro grupo... Só encarna, Jesus encarnou por desejo próprio, por vontade e por trabalho. É verdade. Né? Aí você encarnaria nesse sentido, Pode né? sentido. Agora é importante também citar, porque como na lei de Deus, que está na lei do amor, não há mágica, essa evolução do planeta depende de nós. Deus não, Deus, a consciência, ela é individual para cada espírito, mas ela é uma consciência coletiva também. Então esse crescimento, essa evolução do planeta para a regeneração depende de nós. Se nós não queremos que ele evolua, né? Não trabalharmos na fraternidade, numa ajuda, no amor ao próximo, nós terráqueos, manteremos ele no nível inferior. Nós que decidiremos por onde queremos, nós que decidimos na casa que queremos morar. Uma pequena atitude faz grande diferença, né? Porque é aquilo, você, poxa, eu não gosto de briga de trânsito, eu não gosto de uma certas situações ruins que eu vivo no meu trabalho, então eu não emano isso, então eu não faço isso. Se chegar essa situação pra mim no meu dia a dia, eu não faço, porque com essas pequenas atitudes que cada vez mais o bem vai imperando, né? É um exercício diário difícil, né? Mas vale a pena. Vale a pena, deve ser, né? Porque é a assinatura que os cientistas hoje falam, a assinatura biológica lá em Marte, lá em Júpiter, a assinatura da vida, né? A assinatura da vida. Então, qual é a minha assinatura da vida? Qual é a minha assinatura espiritual que eu quero que ela seja com o universo todo? Depende do meu comportamento, das minhas atitudes à minha volta. E eu estava comentando ontem sobre isso, quer dizer, se nós queremos ser uma Madre Teresa de Calcutá e não temos condições ainda de ser, né? Então que sejamos aquela mínimo da Madre em nossa rede contorno, que nós possamos buscar a nossa consciência para a nossa própria transformação, se conhecer, saber onde é que nós estamos falhando, e porque eu não posso ser uma Madre Teresa, sair daqui para amanhã conseguir ser uma Madre Teresa, mas eu posso alguma coisa que eu busco na minha consciência que eu posso modificar e melhorar. É esse o processo, mínimo já é muito, né? É esse processo que vai dar consciência do planeta. Esse Apocalipse, né? Ele vai ser o resultado desse processo. Uma moral social. Não há uma mágica onde vem Deus e Jesus vai dizer vai ser assim. Não. É verdade. Há um ensinamento cristão que diz, ele disse, Jesus, na conquista do reino dos céus, né? Da vestimenta que a gente vai estar para poder entrar no reino dos céus. Essa vestimenta é exatamente os nossos sentimentos, que o Espiritismo bem mostra que a densidade de um espírito, no caso do seu corpo espiritual, ele não penetra em outro ambiente que é mais sutil. Isso é científico, entendeu? Isso é muito bonito de você perceber, de você observar e ter uma compreensão filosófica e científica a despeito, porque uma energia densa ela não penetra no outro ambiente. Um corpo materializado não penetra, não é, no outro ambiente que é mais sutil. Não é? Ele não consegue. Há uma vibração que não permite que aquele espírito penetre naquele ambiente, né? Como fosse um portal, uma densidade, né, uma velocidade que não permite. Então isso aí mostra que o nosso planeta ele vai ser resultado dos espíritos que estarão morando e convivendo e atuando aqui. Não há mágica. Isso pode até ser o inverso, né? Me permita, Natália, o inferno, me permita usar essa palavra aqui, né? Mas às vezes não há como fugir. Então o inferno e o céu ele será construído pelo próprio Espírito e pela consciência daqueles que moram naquele lugar. E às vezes você vive essa realidade interna. Não é isso. Você se permite viver a realidade aqui, encarnado, né? A
realidade ruim. E outra coisa, chegando na sua pergunta que você fez sobre Apocalipse, é que se o espírito ele está muito denso e ele não vai poder mais encarnar, hipoteticamente que nós consigamos evoluir, a maioria de nós, aqui, evoluir o planeta, sermos mais fraternos, amar o próximo, aqueles espíritos que não conseguirem entre nós fazer essa evolução, dar esse passo, eles irão ficar com o corpo denso, como nós estamos hoje, também ele não consegue habitar aquele planeta que já está numa psicosfera sutil, de amor, de fraternidade. Então eles vão ser recolhidos juntos na mesma densidade. Por isso que há a suspensão desse morrer, né? Sim. De viver, porque ele não vai poder reencarnar, ele agora vai esperar, né? Ele vai estar num ambiente esperando, né? Num mundo, nova oportunidade para planetas de provas e expiações. Que é o mesmo tipo de vibração dele. Por isso que essa suspensão. E isso pode acontecer ao contrário também. Por exemplo, se a maioria dos habitantes da Terra não contribuírem para essa evolução da Terra, a Terra pode voltar a ficar nesse âmbito de prova e expiação, e em vez de as pessoas estar numa sintonia melhor de amor, vai ter mais pessoas numa sintonia de egoísmo, de maldade. Exato. E assim vai acontecer esse apocalipse da suspensão da morte, mas ao contrário. No caso, as pessoas seriam arrebatadas, como muito se fala, né? E essas pessoas que estão mais evoluídas, vamos dizer assim, tem né, como você falou, estão mais leves, né? Falando de densidade, estão mais leves, elas vão ser levadas para o plano que já está no nível, no patamar delas. Porque você, nos mundos felizes, nos mundos sutis, nos mundos puros, normalmente nós densos não conseguimos adentrar, acessar esse mundo. E conseguimos sim, por benefício dos espíritos superiores, por um brinde, né, dos nossos parentes, dos nossos anjos, dos nossos mentores, que querem que a gente passeie como a gente hoje materialmente vai para o shopping, né? Então, verdade. Esse shopping do mundo espiritual superior é um mundo feliz, é um mundo onde todos se convivem bem, uns não querem nenhum prejuízo, só amor, só cuidar um do outro, mas nós, como somos densos, ainda levamos a maldade, ainda o pensamento negativo, sentimentos negativos, de inveja, ciúmes, essas coisas. Então nós não conseguimos, mas às vezes eles levam para mostrar a gente assim, ó, olha o mar, né? Olha o céu, olha o mundo feliz, sente-se um pouquinho, degusta um pouquinho, entendeu? Então a gente consegue também degustar da medida dos bens que nós fazemos aqui. A gente já consegue degustar, não o mundo superior, o mundo de todos, onde vivem os espíritos superiores, né? Muito raro, mas pelo menos um mundo feliz, né? Que não são os mundos dos anjos, mas pelo menos o mundo dos bons espíritos, né? Aqueles espíritos que já cresceram. Então esse a gente degusta viver lá. E essa degustação ela vai aumentando da felicidade plena à medida que nós crescemos. E esse mundo daqui, se a gente constrói nele, a gente pode transformar o planeta Terra num mundo, primeiro, de regeneração. Por que regeneração? Porque a gente vai retornar ao mundo, a um mundo fraterno, construir um mundo fraterno. E você percebe que hoje, graças a Deus, não conseguimos ainda a plenitude, mas já conseguimos entender que precisamos caminhar para a fraternidade, que não há como a gente viver num mundo individual, num mundo isolado, né? Num mundo de concorrência. Não há mais, isso aí não há mais dúvida. A gente tem que dar esse passo para um mundo fraterno, cada um fazendo como entende que pode fazer. Claro que tem muita estrada para caminhar, mas não há outra saída. Vai ver isso já sendo comentado nos 4 cantos do mundo. É verdade. E chegamos ao fim de mais uma conversação, de mais uma entrevista com o nosso querido Dimas. Estamos muito agradecidos de você estar aqui hoje,
Foi muito enriquecedor, esclarecedor. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Queremos agradecer a você, nosso ouvinte, né, que está aqui nos assistindo no YouTube. Curta, compartilhe bastante e nos aguarde que daqui a 15 dias temos mais um episódio do Mocicast, tá certo? Aproveite e nos acompanhe nas plataformas de áudio, tá? Que estaremos lá também com esse mesmo podcast, só que em áudio. Então é isso, meus amores. Muito obrigado, paz e luz. Obrigado.